Bom dia. Hoje quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Amanhã, segundo fontes do próprio ex-presidente Bolsonaro, amanhã ele retorna ao Brasil. E eu fui dar uma olhada nos jornais, o que estão dizendo, e na UOL tem uma análise interessante de como é que o ex-presidente vai encontrar o Brasil agora, depois de 3 meses de férias, de descanso, limpar a mente, sair das preocupações. O que ele encontra, o que mudou no Brasil do então presidente até 31 de dezembro e agora ex-presidente. Como é que ele vai encontrar a situação política aqui no Brasil? Vamos lá, segundo a UOL, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve retornar amanhã ao Brasil após 3 meses nos Estados Unidos. Ao desembarcar em Brasília, o capitão reformado irá encontrar um cenário com muitas implicações políticas, julgamentos no TSE que podem levar à sua cassação e até à investigação que podem atingi-lo, como no caso das joias e dos atos golpistas de 8 de janeiro. E aí a elenca uma série de questões que o ex-presidente vai ter que enfrentar. Primeiro, a entrada de joias da Arábia Saudita no país implica o ex-presidente. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Senado. Bolsonaro poderá ser convidado a depor para relatar os detalhes de sua versão da história. Ontem foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo que Bolsonaro recebeu pessoalmente um estojo que contém um relógio Rolex, abotoaduras, anel, caneta e uma mesbarra, um rosário islâmico, quando esteve em Doha entre 28 e 30 de outubro de 2019. Será um terceiro pacote de joias. E nisso, vale lembrar que o pessoal do TSU, os ministros do TSU, principalmente os aliados dele, estão furiosos com ele, porque ele devia ter relatado quando entregou o segundo pacote. Ele devia ter dito, olha, eu esqueci de informar, mas tem um terceiro aí. E deve ter outras coisas que, segundo informações do próprio jornal Estado de São Paulo, estão todos numa fazenda do ex-campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, que fica em Brasília. Ele escondeu tudo lá, botou lá deu uma, uma escondidinha lá no sítiozinho do Nelson Piquet. Bolsonaro precisou devolver o outro conjunto de joias e armas presenteadas na semana passada. Os presentes entraram ilegalmente no país. A defesa de Bolsonaro disse ontem que todos os presentes recebidos por ele foram devidamente registrados. A gente não sabe aonde que ele registrou, mas enfim, defesa é defesa. Os atos golpistas. Bolsonaro é formalmente investigado no inquérito do STF, que apura os responsáveis pelos eventos do dia 8 de janeiro, quando foi destruída parte dos prédios da Praça dos Três Poderes. O ex-presidente postou um vídeo questionando as eleições dias depois dos ataques, mas apagou o material, por isso foi incluído no inquérito. O aliado e ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro, Anderson Torres, está preso sob acusação de omissão. À época ele era secretário de Segurança do Distrito Federal. Na casa de Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta do que traçava uma tentativa de golpe, estabelecendo um estado de defesa no TSE para mudar o resultado das eleições. Ele disse que isso era lixo, mas todos nós sabemos que de fato esse documento circulou por Brasília, pelo entorno do ex-presidente. Aliás, a gente que acompanhava as redes sociais sabiam que eles estavam esperando o dia D, que o dia D ia chegar, era só ter calma, ter paciência. E aí tem falas do Braga Neto, tem falas de todo o entorno do ex-presidente de que esse negócio ia acontecer. Para além dos inquéritos criminais, Bolsonaro está na mira do TSE em uma ação que pode torná-lo inelegível. A ação apura se Bolsonaro cometeu abuso do poder em reunião com embaixadores em julho de 2022. Portanto, isso sem contar a PEC Kamikaze, que derramou dinheiro nos programas sociais, que deu dinheiro para taxista, caminhoneiro, enfim, que turbinou todos os programas sociais em quase 50 bilhões em 4 meses para ganhar a eleição e mesmo assim não conseguiu. Portanto,
O ex-presidente que saiu com um foro privilegiado retorna como cidadão comum, né? Não cidadão comum, porque vai ganhar um salário de ministro de Estado, vai ter aluguel pago, vai ter advogado pago, tudo isso com dinheiro do partido, que é dinheiro público, que devia ser investido na educação política daqueles que se identificam ideologicamente com a PL, mas enfim, vai bancar o salário da primeira-dama, o salário do ex-presidente, o aluguel, os advogados, enfim, né, todas as despesas pagas. É uma condição, eu não vou dizer mordomia porque esse nome está muito batido, mas é uma condição inigualável de emprego que o ex-presidente vai ter aqui no Brasil. Mas, gente, o que isso interessa para nós e como é que a gente aplica nas eleições em 2024? Se você é bolsonarista, se você é de direita, você tem que separar o que é bolsonarismo do que é ideologicamente a posição conservadora na economia. Na economia, não estou dizendo nos costumes. Na economia, ser liberal na economia, parará e tal, defender o Banco Central, o presidente está certo de agir desse jeito, de combater, parará e tal, de não gostar dos programas sociais, de defender a meritocracia, as empresas, enfim, isso é uma política liberal de direita. O bolsonarismo é outra coisa. O bolsonarismo, ele é de ocasião, ele entra na pauta de costumes, ele defende uma série de coisas que eu não vou aqui citar, que senão eu vou ter que me gastar bastante tempo para defender as posições. Num debate fica mais fácil você identificar, mas enfim, a pauta de costumes e a pauta bolsonarista. E a questão da ética, da moral, dos bons costumes. Ele pregava que ele era limpo, que ele nunca tinha, naquele bolso nunca tinha entrado $1, R$1 desviado. No entanto, as rachadinhas na família são históricas e agora, né, com esse outro estojo, com certeza vai abrir-se um inquérito, com certeza abriu-se um inquérito para investigar que tipo de corrupção é essa, porque nenhum governo dá 20 milhões em joias de presente. Ninguém dá isso. Por mais rico, por mais generoso, por mais que você seja amado, tem isso. Portanto, você tem que diferenciar o seu discurso. O discurso político, o discurso que vai ao encontro do cidadão, o discurso que vai ao encontro do coração das pessoas. Você tem que diferenciar isso. Para você que é esquerda, para você que é socialista, é o momento de se organizar. É o momento de defender as pautas que o Lula tem trazendo, as pautas das minorias, a defesa de um Banco Central afinado com o governo Lula, né? Porque esse Banco Central, ele está para um lado e o governo está levando a política para o outro, portanto, não tem como você conduzir, ficou claro isso, que o Banco Central não pode ser independente da política do governo. Tem que ser achado uma equação nesse campo, porque o Banco Central, gente, para você que é popular, para você que é trabalhador, ele é onde gere os interesses dos banqueiros e das grandes fortunas do Brasil. O Banco Central cuida do câmbio, cuida do dólar, cuida do real, cuida desse preço. Ele não cuida da inflação. Esse negócio de que ele está protegendo os pobres para não subir a inflação, isso é balela. Na verdade, a inflação está 5% e o juro está 13%. Há uma diferença de 8% de juro. É 8% que os rentistas, aqueles que compram letras do Tesouro Nacional, recebem. E não é sobre R$1.000, não é sobre R$10.000, é sobre bilhões de reais. E é isso que o governo paga. É esse governo que é esse juro que as empresas pagam nos bancos ao tomar juro. Portanto, é hora de se organizar e é hora de debater, é hora de clarear isso para a classe trabalhadora. Vamos fazer esse debate, tá certo? Um beijo, um abraço e até amanhã.